Vamos lá, os primeiros versículos que nós vamos ler, ali em Efésios capítulo 1, vamos ler o versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bem, importante a gente saber que essa conversa do Paulo, e a gente sempre tem umas divisões na Bíblia, né? A tua Bíblia deve ter aí divisões do trecho. Essas divisões a gente chama tecnicamente na teologia de perícope, nome meio estranho, né? Mas são divisões que nos dão segmentação por assunto, de um modo geral. A gente, é bom ler sempre uma perícope inteira, porque significa que ali há um tema, um assunto sendo abordado. E é o caso desses versículos. Nesse trecho, do 3 ao 14, o que a gente encontra? A gente encontra um hino de louvor. É a porta de entrada do livro, um hino de louvor. Paulo registra sua gratidão, porque ele recebeu uma grande bênção. E ele sabe que os efésios, irmãos dele em Cristo Jesus, receberam também uma grande bênção, um grande plano de Deus. Está registrado por Paulo na sua sequência aqui da carta de Efésios, e ele começa o livro feliz da vida. É um hino de adoração. O teólogo John Stott diz assim: todo parágrafo é um hino de louvor, uma doxologia, ou seja, uma palavra de glória, ou realmente um elogio, pois é esta palavra que Paulo emprega. Paulo está extasiado e cheio de alegria, e os estudiosos dizem que essas são palavras como um rio de adoração e de louvor. Parece que Paulo abre a boca e vai falando, e vai adorando a Deus, e agradecendo a Deus. É assim que a gente deve perceber esse trecho que nós vamos estudar hoje. Paulo, então, ele está registrando aqui nesse texto, nesse momento, nesse trecho, quem é responsável por dar ao crente uma grande bênção, a grande bênção, a maior de todas as bênçãos. Quem é responsável por fazer aquilo que faz na vida do cristão? Lembrando que nós tratamos semana passada que o nosso tema de uma grande comunidade, aliás, uma nova comunidade, a gente entende que essa nova comunidade é formada por novos cristãos, por uma nova criação. Essa foi a conversa da semana passada. Nós somos transformados, somos uma nova criação em Cristo Jesus, e nós juntos, todos nós, formamos o corpo de Cristo, uma nova comunidade. Quem faz isso? Quem gera essa nova criação? Quem efetua esse trabalho? Paulo, nas suas palavras, deixa claro que isso tem a ver com a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Certa vez eu ouvi um estudioso amigo nosso, o pastor Eleuvaldo Ramos, dizendo assim, que a melhor maneira que o cristão teria para responder quem é o teu Deus, seria a Trindade. Eu sirvo a Trindade, meu Deus é a Trindade. Um conceito completamente, um valor, uma realidade, melhor dizer, não um conceito, uma realidade completamente exclusiva do cristianismo. 3 em 1, essa é a Trindade, esse é o nosso Deus. E Paulo está dizendo nesse trecho que a obra de transformar o homem em uma nova criação é uma obra realizada pela Trindade da seguinte maneira. Vamos pensar no Deus Pai, primeira figura da Trindade. Deus Pai, ele é a fonte de toda a bênção que nós desfrutamos. O texto traz tal informação porque ali nós temos muitas citações a respeito da pessoa do Deus Pai. Os verbos utilizados aqui são muito claros. Por exemplo, é Ele quem nos tem abençoado. Quem? Deus Pai. É Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos predestinou, é Ele quem concedeu gratuitamente. Obrigado, Rebeca. Pronto, deixa eu ver aqui. Puxa, vocês estão aí? Pensei que estavam sozinhos, não quero. Vamos lá. É Ele quem faz, é Ele quem realiza. Deus é o Senhor do universo e nós somos seus filhos e herdeiros. Ele nos deu seu amor, derramou sua graça sobre nós, está desenvolvendo seu plano eterno. É o Deus Pai.
O Deus Pai, que é a fonte de toda a bênção que recai sobre a gente como nova criação e como nova comunidade. Aí nós temos também Jesus Cristo, o Filho. Podemos chamá-lo inclusive de Deus Filho. Jesus participa desse movimento da Trindade. Se Deus é a fonte, Jesus é o ambiente. Jesus é a esfera dentro da qual a bênção divina nos é dada e por nós é recebida. Nesses poucos versículos aqui que nós vamos utilizar como base dessa conversa, para você ter uma ideia, nos 14 primeiros versículos da carta de Paulo aos Efésios, Jesus é citado 15 vezes, de várias maneiras, 15 vezes. É claro que Paulo destaca então a pessoa de Jesus, dizendo, por exemplo, no primeiro versículo, nós até falamos sobre isso semana passada, que Paulo está escrevendo aos santos e fiéis em Cristo. Em Cristo, santos e fiéis em Cristo, é a ideia do ambiente, onde o Deus Pai abençoa em Cristo. Cristo é a esfera, Cristo é o ambiente. Aqueles que estão em Cristo antes de Adão eram perdidos e complicados na sua situação, agora em Cristo pertencem à nova humanidade. Tudo acontece em Cristo, é através de Cristo. Em Cristo Deus nos abençoou, nos escolheu na eternidade, é o que diz o versículo 3 e 4. No amado Cristo nos concedeu a graça, de modo que temos nele o perdão dos pecados, versículos 6 e 7. Olha que louco, uma ligação, não é? Muito clara. Nele, em Cristo, que os primeiros crentes judeus vieram a ser povo de Deus, versículo 11 e 12. É nele também, em Cristo, que os crentes foram selados como pertencentes a Deus, e foi nele que Deus desvendou o seu plano para unir todas as coisas nele, versículo 9 e 10. Tudo vem através de Cristo, tudo funciona em Cristo, nós só somos em Cristo, nós só podemos ter em Cristo. A bênção nos é trazida através de Cristo. Ele é o ambiente, Ele é a esfera, o local, vamos dizer assim, onde tudo acontece. Mas é claro que a gente tem a terceira pessoa da Trindade também, claramente colocada aí, o Espírito Santo. A atividade do Espírito Santo está clara em todo o trecho inicial e durante todo o livro. Ele é o agente divino que aplica a obra de Deus em nossos corações. O Espírito Santo é o agente que move as coisas até nós, que trabalha o coração do homem e que age na vida do homem. A bênção que a Trindade nos concede está nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e quem movimenta isso até nós é o Espírito Santo. Interessante que quando Paulo nos dá essa colocação sobre regiões espirituais, melhor dizendo, regiões celestiais, a gente pode entender que Paulo está falando de uma dimensão que é a dimensão já presente entre nós. Uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui, que a gente pouco pensa, mas é uma grande realidade, é que nós vivemos em dois mundos simultaneamente. O cristão vive assim, ele está na terra, ele convive com outros seres humanos, ele convive dentro desse sistema, ele às vezes é até sujeito e atingido de alguma maneira por esse sistema, mas o nosso negócio maior é reino de Deus. Paralelamente, vivemos nesse mundo e vivemos dentro do reino de Deus. Portanto, podemos dizer que as regiões celestiais citadas por Paulo aqui, de onde provém a bênção de Deus, trazida até nós pelo Espírito Santo, é o reino de Deus. Então nós entendemos que somos aqueles que creem na Trindade, somos trinitarianos, nome feio, mas é isso aí mesmo, acreditamos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nos lembramos que Deus nos concedeu em Cristo toda a sorte de bênção espiritual, toda a bênção do Espírito Santo nos é dada pelo Pai, se estamos no Filho. E lá em Colossenses, mais à frente, a gente pode ver isso quando formos estudar Colossenses, Paulo nos diz que recebemos a vida completa em união com Ele. Ufa, que abertura de carta, que ideia, que conceito maravilhoso que Paulo está trazendo. É por isso que Paulo está feliz. A grande bênção
está disponível para a humanidade. É isso que ele está escrevendo aos Efésios, é isso que ele está alertando aos Efésios. Me chama a atenção o fato de a gente começar estudando a carta, e nesse começo nós temos que aprender, ou rever, ou receber esse tipo de informação que tem a ver com um plano muito maior do que aquele que às vezes a gente imagina ser o plano de Deus para a nossa vida. É esse o enfoque que eu quero dar à nossa conversa de hoje. O que nós estamos conversando aqui, gente, o que nós vamos conversar é algo muito profundo, é algo muito além da ideia de um Deus que me atende às demandas que eu tenho. É algo muito mais complexo, e para nós é muito importante compreendermos isso, porque às vezes eu me deparo com cristãos que não têm ideia do que é ser cristão. Cara, não entende a profundidade da coisa, não consegue perceber a ação de Deus neste mundo, nestes dias, não consegue enxergar muito bem qual é o papel de Cristo, o papel do Espírito Santo, qual é o papel de Deus Pai, como a gente acabou de dizer aqui. E essas coisas nos escapam, porque nós somos muitas vezes doutrinados a pensarmos somente na nossa existência terrena, que é importante, que é também alvo da misericórdia de Deus, mas perceber o plano grandioso, é disso que a gente vai falar hoje, a grande bênção, o grande plano de Deus no tempo, é fundamental para quem se diz cristão e que segue a Bíblia. Mas vamos pensar juntos, gente, que grande bênção é essa? Já que Paulo está falando de uma grande bênção, provida, melhor dizendo, pelo Deus Pai, através de Cristo e uma ação direta do Espírito Santo. Que bênção é essa? Bom, versículo 3 nos diz, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O autor Curtis Vaughan diz assim, que o termo usado por Paulo, que é o termo espiritual, enfatiza o que o termo usado por Paulo, que é o termo espiritual, enfatiza, não é a fonte das nossas bênçãos, mas a natureza delas. Elas são materiais, aliás, elas são espirituais, está errado aí o texto, em vez de naturais ou materiais. Ou seja, é um tipo de contraponto de bênção outorgada no Velho Testamento, onde a gente encontra uma ação muito clara de Deus em suprir Israel das suas necessidades, dando a eles muitas bênçãos materiais. No Novo Testamento, agora, a coisa é espiritual. Por isso que eu disse a você que é importante nós nos abrirmos para entender essa conversa. Estamos falando de coisas espirituais, porque é um assunto importantíssimo e profundo e que deve chamar a nossa atenção. Que tipo de bênção é essa? Espiritual. A grande bênção é material? Não, a grande bênção é espiritual, completamente espiritual. Paulo discorre a respeito dessa grande bênção para nós. E pode-se dizer que a grande bênção é um conjunto de ações divinas que englobam passado, presente e futuro. Essa grande bênção, ela está na história da humanidade. Ela engloba passado, presente e futuro. Isso é grande bênção. É alguma coisa muito especial para nós. Então vamos correndo aqui entender a respeito da bênção relativa ao passado. Que bênção é essa? Ou que parte dessa grande bênção Deus me deu no passado? Que história é essa? Versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus, em sua mente, no passado, criou um plano maravilhoso. Esse plano incluía a cada um de nós na pessoa de Cristo Jesus. Nem Jesus havia vindo ainda à terra, nem nós ainda existíamos, mas Ele resolveu nos tornar, mesmo ainda nós não existindo, seus filhos. Através da obra redentora de Cristo, que nem sequer havia acontecido, foi isso que Ele fez. Nos escolheu para santificar, porque estávamos perdidos
e fomos resgatados. No passado, Deus escolheu Israel e levantou como uma nação para gerar o Messias. No Novo Testamento a gente encontra uma ação diferenciada, Deus formando uma nova comunidade internacional. A gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso, que é um assunto chamado eleição ou predestinação. São coisas das quais eu não gosto de falar muito. Por que eu não gosto de falar muito? Porque elas sempre causam problema, elas sempre causam divergência. Mas se é uma coisa que a gente não pode negar, é que a gente tem textos bíblicos muito claros, como este, que nos dizem que de alguma maneira a gente foi escolhido por Deus. O que eu vou fazer com esses textos? O grande desafio da pregação expositiva, que é essa que a gente adotou aqui na Casa da Rocha, em que a gente pega um texto e fala assim, o que é que o texto diz? É que tem hora que a gente tem que falar daquilo que a gente às vezes nem gosta muito de falar, porque o texto nos leva a isso. Eu não posso pegar um texto como esse e de uma maneira irresponsável dizer que ele não está escrito, ou torcê-lo, ou qualquer coisa do tipo. Nós não podemos ignorar as diversas explanações bíblicas a respeito desse assunto. Podemos não entender, mas a gente não pode rejeitar. E talvez a gente nunca entenda bem, completamente, essa coisa de quem é escolhido por Deus, como é que isso funciona. Nossos irmãos calvinistas abraçam isso com unhas e dentes, muitos inclusive exagerando, fazendo disso a sua doutrina principal de vida. Outros irmãos, mais voltados ao arminianismo, já creem no livre-arbítrio, que é o homem que escolhe. Seja qual for o seu lado, nunca teremos uma definição clara sobre isso. Inclusive, os próprios estudiosos dizem, gente que passou a vida e gastou a vida estudando a Bíblia, diz isso. Vou ler para você a fala de John Stott, que diz assim: a Escritura não esclarece em lugar algum o mistério da eleição, e devemos ter cuidado com aqueles que procuram sistematizá-lo de modo demasiadamente preciso ou rígido. É pouco provável que descobramos uma solução simples para um problema que tem frustrado durante séculos as melhores mentes da cristandade. Se John Stott falou isso, meu amigo, eu não posso ir na contramão dessa situação. Não dá para a gente definir alguma coisa, mas trata-se de uma bênção dada por Deus a nós, ou parte dessa grande bênção de Deus para nós, e ponto final. Pensar sempre na misericórdia daquele que salva perdidos é uma boa maneira para a gente encarar o fato de Deus, de alguma maneira, dele nos predestinado, nos escolhido. O grande problema da predestinação, dessa doutrina é esse: mas Deus então criou gente para ir para o inferno, e Deus não ama as pessoas assim. Como é que Ele cria uns que vão para o céu, cria outros que vão para o inferno? Esse é um dilema que nós temos, porque achamos que Deus escolhe para destruir, mas o pensamento pode ser contrário. Eu posso pensar que Deus escolheu para salvar, já que todos estamos perdidos, já que todos estamos debaixo da ação do pecado. Mas seja qual for a tua maneira de pensar, é bom não deixar isso dominar a tua cabeça, dando a você noites mal dormidas, mas você encarar isso como parte da bênção de Deus. O professor Zé Machado, mais uma vez citando ele aqui, meu amigo lá no nosso seminário, mestre, que ensina muito bem, aliás, ensinou assim para a gente sobre esse assunto. Ele diz assim: eu prefiro dormir como calvinista, ou seja, ter certeza da minha salvação e eleição, e trabalhar como arminiano, pregar o Evangelho e falar de Jesus e trabalhar dentro da obra de Deus como arminiano. Essa é uma boa coisa para a gente pensar sobre esse assunto. Mas que é claro, Deus de alguma maneira nos escolheu. Isso aconteceu lá no passado. Então, 3 pontos rápidos para fechar isso. Primeiro, não posso ignorar, não posso fazer vista grossa a um assunto tão claro e tão colocado pela palavra. Segundo, essa ideia deve me incentivar à santidade e não ao pecado, como muitas vezes acontece. Diz o versículo 3 que Ele escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Essa é a ideia. Ele nos escolheu para quê? Para sermos santos. Hernandes Dias Lopes diz assim: a santidade e a irrepreensibilidade são o propósito de Deus na eleição.
Nenhuma pessoa deve considerar-se eleita de Deus se não vive em santidade. A santificação não é a causa, não é por ela que nós somos eleitos, é isso que ele quer dizer, mas a prova da nossa eleição. O processo de santificação que já começou se consolidará e se efetivará mais à frente, mas ele já acontece. Portanto, a gente não deve achar que porque fomos escolhidos de alguma maneira, a gente vai viver a vida de qualquer jeito. E em terceiro ponto aqui para fechar isso, é que essa ideia incentiva e deve incentivar humildade, e não orgulho. Não fui eu que escolhi, foi ele que me escolheu. Não é por nenhum mérito meu, não é por nenhuma atitude minha, não é por nenhuma postura minha. Foi o Senhor, na sua graça e misericórdia, que fez o que fez. Mais uma vez, Curtis Vaughan diz assim: a doutrina em questão é realmente niveladora, despojando o homem de toda confiança na carne e levando-o ao reconhecimento de que a única esperança está na graça de Deus em Cristo Jesus. Parte da bênção de Deus para nós, como grande bênção, essa ação feita no passado, por Ele, só por Ele, da maneira como Ele entende, da maneira como Ele quer, na sua soberania, e a gente precisa entender isso. Segundo ponto, gente, falando agora sobre presente, falamos sobre passado. A grande bênção engloba passado, presente e futuro. Presente, o que é? Adoção. Vamos lá ao versículo 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça, melhor dizendo, a qual nos deu gratuitamente um amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Bom, adoção. A bênção, a grande bênção inclui a adoção. Como é que deve ser o sentimento de alguém adotado? Eu fiquei pensando essa semana com os meus pais. Alguém que foi propositalmente escolhido para ser amado. Alguém que estava só e que de repente foi alcançado por amor de uma família, trazido para dentro de casa, feito filho, herdado o nome, herdado tudo, herdado a dor. Como deve ser o sentimento dessa pessoa? A gente ama os filhos, tenho 3 filhos, dou a minha vida por eles, sem o menor problema, sem a menor sombra de dúvidas. Mas eu penso que alguém adotado tem uma relação diferente na percepção a respeito do amor daquele que o adotou. Deus queria nos fazer filhos, então Ele nos adotou. Essa é parte da grande bênção. Diz o versículo: adotados como filhos, por meio de Cristo. A percepção de Paulo aqui é interessante, porque Paulo vive na cultura romana, vive envolto pela cultura romana, é parte da sua formação cultural, inclusive, tinha ele cidadania romana. No mundo romano, a família baseava-se num regime chamado pátria potestas. Esse regime da família funcionava da seguinte maneira: o poder absoluto do pai sobre os filhos enquanto eles vivessem. Ele podia inclusive vendê-los, escravizá-los. Se ele quisesse, ele podia inclusive matá-los. Essa é a ideia do pátria potestas. A adoção, portanto, era passar essa ação do pai para aquele que era adotado. O filho adotivo ganhava uma família, ganhava o nome do pai, herdava seus bens e apagava o seu passado. Agora, a partir da adoção, ele é parte efetiva dessa família, como um filho gerado naturalmente. O adotado tinha essa condição. Esse era o regime, a forma cultural ali em Roma. Nós também fomos adotados com essa mesma ideia. Paulo transmite essa ideia para nos alertar que foi esse o plano de Deus e a obra de Deus através da bênção da adoção, parte da grande bênção de Deus para nós.
Trata-se de um ato consciente de amor, em que Deus olha para nós e nos chama, e nos tira de uma situação de apartamento e de distância para dentro, para a família, nos adota. E aqui Paulo quer trazer a nós esse entendimento, um ato consciente de amor que inclui, inclusive, redenção. Também é algo citado por Paulo. Se ele nos adota, e nessa transição de apartados para dentro da família de Deus, qual o movimento que pode proporcionar isso? Redenção. Nele, versículo 7, temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Redenção aqui, gente, quer dizer libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Para trazer a gente para a sua família, Deus paga o resgate por nós, na pessoa de Cristo, e nos redime, e nos faz nova criação. Trata-se de escaparmos do justo julgamento de Deus, pronunciado contra nossos pecados, e cujo preço foi o derramamento do sangue de Cristo. Para nós sermos incluídos na família de Deus, nossos pecados são pagos através da morte e do derramamento do sangue de Cristo. Francis Focas diz assim: um filho adotado deve sua posição à graça e não ao direito. Não fizemos nada, mais de uma ação, a gente não faz nada, é Ele que nos escolhe, é Ele que paga o preço por nós e nos traz para dentro da sua família. Tudo ocorre por graça abundante derramada sobre nós. O filho, ele tem privilégios e responsabilidades. O privilégio do filho é uma relação profunda com o pai, fruto de entendimento de que fomos redimidos e perdoados. Essa é a ideia de relação de filho, não de escravo, de filho. Filho que se relaciona em amor com o pai. Mas o filho também tem responsabilidades. Recai sobre o filho honrar a família nova da qual agora ele faz parte. E nós fazemos isso andando de acordo com aquilo que Deus deseja. Somos chamados, nosso preço é pago, adentramos a família, temos acesso ao Pai, oramos, Ele nos ouve, clamamos, Ele nos ouve, seu Espírito habita em nós. Quanto privilégio! Daria para ficar falando aqui o dia todo sobre o privilégio, mas também herdamos, ao entrarmos nessa família, a responsabilidade de vivermos a santidade que nos é requerida. E essa é a bênção presente, adoção. Passado, escolha. Eleição, predestinação, seja lá o nome que você quiser dar. Presente, adoção através da redenção. E futuro, unificação. É a terceira parte da grande bênção que Deus nos dá. Versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo agora nos joga para o futuro. Um momento que nós não sabemos bem como funcionará, como será, nem quando será. Temos muitas coisas na Bíblia sobre isso, mas temos uma certeza: um tempo onde tudo estará plenamente sob o domínio de Cristo. Deus não só nos escolheu em uma eternidade passada, Deus não só nos deu a filiação como algo presente, mas Deus também nos mostra que há um plano para o nosso futuro. Parte da grande bênção é a gente olhar para o futuro cheios de esperança. John Stott diz assim: a história não é sem significado, nem sem propósito. Ela está avançando para um alvo glorioso. Estamos avançando para um momento em que Cristo não será somente o cabeça da igreja, mas o cabeça de um universo reunificado e congregado em torno dele. Tudo se reunirá em torno da pessoa de Jesus Cristo. E essa visão deve ser alguma coisa que nos acompanha sempre. Estamos andando,
estamos em movimento, estamos indo para um tempo onde tudo será resolvido, todo o caos será resolvido, toda desordem será resolvida, tudo será realinhado na pessoa de Cristo Jesus. Esse é o plano de Deus para nós. Hoje o universo está no caos. O pecado separou o homem de si mesmo, separou o homem do próximo, separou o homem de Deus, separou o homem da criação. Hoje é o caos que nós vivemos, mas em Cristo Deus juntará todas as coisas e somos parte desse plano glorioso. John Mackay diz assim: Deus constituiu Jesus Cristo como centro unificador de um vasto esquema de unidade, por meio do qual as ordens celestes e terrestres, separadas como estão agora por um grande abismo entre o sobrenatural e o natural, e pelo abismo ainda maior do santo e do pecaminoso, serão de novo reunidas em uma única e unida comunidade. Tudo vai entrar nos eixos, tudo vai se alinhar. Kurzweil também diz assim: um dia o universo de Deus, no qual o pecado introduziu a desordem e a confusão, terá restauradas a sua primitiva harmonia e unidade, e sob a supremacia de Cristo. Por fim, todas as coisas em existência servirão ao propósito de Deus, e a gente está caminhando para isso. Eu sei que parece uma conversa distante, eu sei que parece uma coisa que não tem muito a ver com a gente. Como não tem? Claro que tem. Tem tudo a ver com a gente. Esse tipo de conversa deve nos servir para abrir os olhos para a grandiosidade da obra de Deus na pessoa de Cristo, do amor do Pai por nós, da ação do Espírito de Deus em nós, descortinando a coisa e nos mostrando que a nossa pequenez, a nossa extrema superficialidade deve dar lugar à percepção completa, ou maior, se não completa, maior, da obra de Deus na vida da gente, o que é fundamental. Mas vamos seguindo, temos alguns versículos para fechar. Versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Eu até troquei a Bíblia, como é que a gente fala? A versão da Bíblia, por uma versão que tinha a palavra herança. Na versão que a gente usa aqui na comunidade, a palavra herança foi trocada, mas eu fiz questão de trazer essa versão porque a palavra herança é fundamental aqui nessa conversa. Fomos feitos herança, temos uma herança e somos herança. É o que o apóstolo Pedro nos diz lá em 1 Pedro 2,9: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse processo é um processo que acontece com a gente. Somos valiosos, pensando, é claro, no preço pago por nós. Não valiosos por nós, não por alguma coisa que tenhamos feito ou que mereçamos receber, mas pelo amor de Deus que nos alcança. Herdeiro é aquele que recebe sem nenhum esforço ou mérito. Ele recebe graciosamente aquilo que lhe é dado, e a porção que Deus também prepara para a gente e nos dá como parte da grande bênção dele descrita nesse trecho. Aqui nós temos o versículo 13 que diz assim também: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. A gente encerra a nossa conversa em cima desse versículo. Por quê? Porque ele é inclusive um resumo da obra redentora de Cristo, o 13 e o 14. Hernandes Dias Lopes diz assim: o processo inteiro da salvação é ensinado nesse versículo. Ele mostra como um pecador torna-se santo. Ele ouve o evangelho da salvação, como Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou, e ele crê com fé, com a fé que traz a salvação, e depois é selado pelo Espírito Santo. Aqui nós temos, portanto,
um resumo de tudo aquilo que Deus realiza na vida daquele que é transformado em nova criação. Mas eu preciso encerrar nossa conversa fazendo um alerta para você. Nós temos uma necessidade muito grande de ouvirmos a respeito de coisas do nosso dia a dia humano aqui na Terra. Como resolver problemas que eu tenho? Como resolver lutas que eu tenho? Como vencer situações que eu vivo aqui na Terra? Essa é uma necessidade nossa, e o Evangelho também nos ensina. Nós aprendemos através das palavras de Jesus, por exemplo, no Sermão do Monte, o que é bom fazer e o que não é bom fazer. Nós temos referenciais verotestamentários, lá do Velho Testamento, referenciais de histórias que a gente ouve, de como fazer, de como não fazer. Deus também se preocupa com o nosso dia a dia, eu não tenho dúvida disso. Deus também, através do Evangelho, da sua palavra, quer me ensinar como ser um melhor pai, quer me ensinar como ser um melhor filho. Deus também quer me ensinar como lidar com as agruras e dificuldades da vida, sim. Uma boa parte do texto bíblico tem essa finalidade. Mas nós esquecemos do maior. E para isso melhorar, talvez um bom caminho seja nós pensarmos ou lembrarmos que a gente é forasteiro aqui. E que essa história tem a ver com a gente. O plano de Deus gigantesco, cósmico, é louco, né, falar disso, cósmico, universal, coisa gigante, coisa fora do nosso mundinho pequeno, tem a ver com a gente está incluso nisso. Um Deus que nos escolhe, que nos escolheu, um Deus que nos redimiu, nos fez filhos, um Deus que prepara um futuro grandioso e maravilhoso para nós, onde tudo estará reconectado com Ele, na figura de Cristo, na pessoa de Cristo, tem a ver com a gente. Um evangelho muito humanista é o que nós temos visto hoje, muito voltado às demandas do meu dia a dia, faz a gente fechar os olhos para a plenitude, para a grandiosidade dessa conversa que eu chamei a grande bênção, o grande plano. Não podemos diminuir o tamanho dessa obra, não podemos trocar o entendimento desse Deus gigante, imenso, incomensurável e do seu plano maravilhoso, por um Deus que eu só quero que Ele atenda demandas da minha vidinha, do meu dia a dia. Não podemos esquecer que estamos em processo. Fomos chamados e escolhidos por Ele, perdoados e adotados, e caminhamos para a plenitude dos tempos. É isso que a gente extrai de forma, obviamente, sintetizada nesse primeiro trecho da carta de Paulo aos Efésios, que deve abrir os nossos olhos. Talvez, encerrando a minha parte aqui, talvez para a gente se lembrar no nosso dia de crise, de falta de amor, quando a gente está se sentindo abandonado, quando vem a dificuldade e a gente não consegue ver a luz, é bom lembrar disso aqui. É bom lembrar que há algo muito maior, algo gigante, algo fenomenal, quase que inexplicável, realizado por Deus em favor de nós. Uma escolha no passado, uma adoção e uma redenção no presente, e um plano grandioso para o futuro. É assim que a gente deve se lembrar da obra de Deus na nossa vida. E quando estiver doendo um pouquinho, essas coisas servem para aplacar o nosso coração revoltado contra Deus, para fazer a gente olhar para Ele, se ajoelhar, e como Paulo encher nosso coração de louvor e de alegria ao Senhor. Eu só quero te lembrar que Paulo estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, mas estava preso, soldados perto dele, não podia sair, não podia fazer nada.
Ele que pregou o Evangelho, ele que poderia carregar dentro de si uma revolta. Ah, Deus, está vendo? Larguei tudo, deixei tudo, aí fui me meter a pregar o Evangelho, onde é que eu estou? Não, a gente encontra um Paulo preso, mas cheio de louvor e adoração, pela revelação que Deus deu a ele, desse plano maravilhoso, e ele compartilha isso com os Efésios, e compartilha isso com a gente. Que ao sairmos daqui nessa manhã de domingo, gente, a gente comece a enxergar as coisas de forma diferente, numa grandiosidade, uma perspectiva maior, melhor dizendo, do amor e da graça de Deus sobre a gente, que a gente se encha de louvor e de adoração em nome de Jesus.